No livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, tem um assunto muito especial e eu quero compartilhar com todos vocês e dizer da providência divina para o início da caminhada. Confira aí na sua Bíblia. Meus queridos, o êxito de qualquer empreendimento depende de pessoas dispostas, que se esforcem no sentido de se concentrar forças para a realização da tarefa proposta. A participação de todos é necessária. Cada um deve responder participando como pode. É importante notar que, desde o princípio da história sagrada, Deus se vale de pessoas para a realização da sua obra. Tomando por base o contexto do chamado de Moisés, que haveria de caminhar com os filhos de Israel, aprendemos, em primeiro lugar, nas experiências da caminhada, Deus utiliza nossos recursos. Moisés era um homem muito experiente. Havia passado 40 anos no Palácio Real, onde adquiriu bastante conhecimento. John Davis nos diz que o filho adotivo de uma princesa deveria ter educação principesca e por isso foi ele instruído em toda a literatura dos egípcios, que nesse tempo excediam em civilização a qualquer outro povo do mundo. Aos 40 anos de sua vida, Moisés passou em Midian, região situada no deserto da Arábia, onde aprendeu também os segredos da vida no deserto. Portanto, aos 80 anos, com muita experiência de vida, Moisés recebe o chamado de Deus. Certamente, essa experiência que ele possuía foi providenciada por Deus. É interessante notar, porém, que quando o Senhor se apresentou a Moisés, não fez menção à sua experiência, apenas perguntou-lhe: "Que é isso que tens na mão?" E Moisés respondeu: "Uma vara." Está no versículo 2. Era apenas uma vara. E depois, no versículo 17, Deus diz a Moisés: "Toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais." Mas que utilidade teria uma vara diante de um movimento libertacionista tão grande como seria o Êxodo? Aparentemente, a vara era um recurso muito pequeno, mas era o que Moisés dispunha naquele momento. Ele só não sabia que esta vara haveria de ser um instrumento amplamente utilizado no Egito e durante a longa caminhada. É preciso entender que Deus utiliza nossos recursos, por mais insignificantes que pareçam, que sejam. Além da experiência de Moisés, a Bíblia nos fala também de um jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Está na palavra de Jesus, em João 6, do versículo 5 ao versículo 13. Uma viúva pobre que tinha apenas 2 moedas, em Lucas 21, de 1 a 4. Dentre outros, pequenos recursos que foram utilizados por Deus. Ninguém deve negligenciar a sua participação na caminhada, a sua colaboração na obra de Deus pelo fato de não dispor de grandes e notáveis recursos. Mas, em segundo lugar, nas experiências da caminhada, Deus aperfeiçoa nossos recursos. Os versículos 3 e 4 apresentam o aperfeiçoamento do modesto recurso de Moisés. Agora a vara já não era mais um simples pedaço de madeira. Ela foi aperfeiçoada, transformando-se num poderoso instrumento de comunicação do poder de Deus. O que levaria o povo a acreditar que o Senhor tinha aparecido a Moisés. O recurso de Moisés dispunha era agora um recurso aperfeiçoado. Em seu diálogo com Deus, Moisés alega ser imperfeito em se tratando de comunicação. Mas Deus contesta a Moisés e se dispõe a aperfeiçoar a sua comunicação.
garantindo que seria com a sua boca e lhe ensinaria o que falar. Está registrado no versículo 10 ao versículo 12. Isaías também, ao ser convocado, sentiu-se imperfeito e incapacitado para a missão, mas ele foi aperfeiçoado. Está em Isaías 6, versículo 5, versículo 7. O mesmo aconteceu com Jeremias, que ao ser chamado, disse que não passava de uma criança e não sabia falar, mas Deus cuidou do aperfeiçoamento de Jeremias. Está em Jeremias 1, versículo 6 ao versículo 8. Ambos tornaram-se depois grandes profetas. Diante dos desafios da caminhada hoje e de nossas limitações, devemos estar convencidos de que o Deus que convoca conhece as deficiências e exatamente por isso ele aperfeiçoa nossos recursos. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, testemunha o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9 e o versículo 10. O Deus que chama é o Deus que capacita. Aos seus filhos ele distribui hoje talentos e dons, a fim de proporcionar condições para a realização da obra. Alguém já disse que Deus nem sempre chama os capacitados, mas sempre capacita os chamados. Em terceiro lugar, nas experiências da caminhada, Deus concede outros recursos. Além da vara poderosa, Moisés dispunha de um outro recurso que era a lepra que surgia em sua mão quando ele a metia no peito e que desaparecia instantaneamente quando ele tornava a metê-la no peito. Se isso não fosse suficiente para fazer o povo acreditar que a missão de Moisés era divina, o Senhor concederia outro recurso, a saber, o poder para a transformação da água em sangue. Versículo 8 e versículo 9. Esses recursos extraordinários seriam as credenciais de Moisés. Porém, se o povo e Faraó não dessem atenção, Deus concederia outros sinais, como por exemplo, o poder para fazer aparecer e desaparecer rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, poder para dividir o mar, para tirar água da rocha e muito mais. Por falta de recursos, Moisés não deixaria de ir ao Egito para começar a caminhada com o povo de Deus, pois Deus proveria todos quantos a tarefa exigisse. Porém, mesmo diante do credenciamento divino, Moisés tentou esquivar-se da missão, registrado no versículo 13. Mas ainda que irado, o Senhor concedeu outro recurso a Moisés, ou seja, Arão, que seria o seu porta-voz no Egito, registrado nos versículos 14 a 16, do 27 ao 31. Nós que fazemos parte do povo de Deus, precisamos entender que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que ainda hoje provê os meios e os recursos necessários para que façamos a sua obra no decorrer da caminhada. Os grandes servos de Deus, ao passado, lograram êxito em sua missão e figuraram nas páginas sagradas como grandes heróis, exatamente porque Deus lhes concedia recursos extraordinários conforme as necessidades da missão. Elias pode ser tomado como exemplo de alguém que recebeu por parte do Senhor recursos extras para alcançar vitória. 1 Reis 17, versículo 1, 18 do versículo 1 e também o versículo 42. Será que temos contado hoje apenas com os nossos limitados recursos naturais? Ou temos experimentado o aperfeiçoamento e a concessão de recursos sobrenaturais da parte do Senhor? Meus queridos, por que tantas pessoas hoje se recusam a participar de maneira mais produtiva da caminhada do povo de Deus? O que é preciso fazer para Deus utilizar e aperfeiçoar nossos recursos e conceder ainda outros? Podemos dizer que ainda hoje, em sua providência, Deus chama pessoas para
a continuidade da caminhada? Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. E como sempre eu falo, eu oro sempre pela sua vida e pela sua família. Que essa mensagem penetre na sua mente, no seu coração, para a glória do Senhor. Amém? Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a sua família.